que antes era só coisa de Deus, fenômeno, né? Antes eram os dogmas, né? Assim, no nosso mundo ocidental, quando a igreja teve grande poder, na Idade Média, né? Era aquilo e acabou, né? Ninguém questionava. Não questionarás o vosso Deus, Era assim, exatamente. ó, é isso e acabou, né? Sim. E aí eu acho que ali com os movimentos do Renascimento, do Iluminismo, do Positivismo, as pessoas começaram a questionar. É mais ou menos isso ou falei besteira aqui, Não, Alberic? a verdade é assim, a igreja ela tem todo o conhecimento. Ela é uma extensão do Império Romano, obviamente. Foi uma migração do poderio bélico militar para a religião, porque as fronteiras estavam sendo invadidas pelos bárbaros e tudo mais, e eles estavam sem dinheiro, eles precisaram fazer uma reformulação do Império Romano, mas ainda é o mesmo Império Romano reinando. E eles saquearam a Biblioteca de Alexandria, e essa Biblioteca de Alexandria, ela era a mais top de conhecimento do mundo. Ela tinha conhecimento de outras eras, de coisas que as pessoas nunca ouviram falar. Eles queimaram os livros que eles acharam que não era conveniente existir, e o resto eles guardaram na Biblioteca do Vaticano, tanto que ninguém tem acesso a essas bibliotecas, né? É um negócio extremamente protegido e fechado. Né? Se fosse uma biblioteca comum, qualquer um poderia entrar lá e ler. E aí eles diziam assim que somente o clero e os filhos dos reis seriam dignos de possuir conhecimento, chamado conhecimento real, esse tipo de conhecimento. Tá? E o povo tem que ser mantido na ignorância. Eles têm que fazer as liturgias, ir lá, rezar, chegar para casa, trabalhar, fim de semana, descansar um pouco, esperar a morte chegar e tentar ser boas pessoas, né? Lapidar as pessoas, né? Controlar elas, porque tem gente que tem ímpetos terríveis. Então a religião é extremamente útil para isso. Só que aí, depois que desse movimento renascentista e tudo, que começou a França foi um berço de muitas ordens que existem. Muitas ordens que existem. E algumas ordens começaram a aceitar pessoas proeminentes, tanto financeiramente quanto intelectualmente das cidades, dos lugares, para adentrar e ter acesso a esse conhecimento. E isso gerou algumas brigas, né, entre a igreja e algumas ordens por causa disso, porque eles queriam manter esses segredos, esses conhecimentos muito bem guardados. Eu vou um pouquinho mais longe. A Santa Inquisição, que foi a caça às bruxas, né, o que foi dito para o povo, na verdade ela foi uma grande tentativa de monopolizar absolutamente esse conhecimento. Então, onde eles ouviam falar que alguém sabia de alguma coisa, que tinha um curandeiro, que tinha uma bruxa, que tinha não sei o quê, eles iam lá e exterminavam, porque eles queriam manter esses conhecimentos apenas com eles. Se eles conseguissem fazer isso, eles teriam domínio absoluto do planeta Terra para sempre. Então, esse conhecimento é o poder, é a verdade e é o poder. Com certeza. E por que você acha, Alberic, assim, que eu sou leigo mesmo, né? Eu sou cristão, sou católico, mas não, apesar de não ser praticante, mas sou cristão, de família cristã. Sim, Por sim. que você acha que eles não compartilhavam esse conhecimento com a população? Porque se a população soubesse, eles iriam perder esse poder, esse monopólio, alguma coisa assim? É de tudo um pouco, né? Se você dá poder às pessoas, elas têm poder. Daqui a pouco, amanhã, elas estão querendo competir com você, né? Então começa daí. Mas tem outra coisa, questão evolutiva, né? Como era a mente da população da Terra na Idade Média? Era praticamente um monte de animais violentos, né? Viviam em meio de sujeira. Então, como você vai dar um conhecimento para uma pessoa que pode sair fazendo um monte de atrocidade amanhã, entende? Por isso é tão importante, por exemplo, as ordens filosóficas, porque as ordens filosóficas que lapidam a pedra bruta, que fazem um cidadão vulgar comum e aprendendo a ser um cidadão melhor, aprendendo a se importar com o próximo, aprendendo a evoluir. Para quê? Para um dia, se ele realmente estiver pronto, ele possa começar a adquirir conhecimentos. Por exemplo, muita gente fala que a evolução espiritual é a evolução moral. Isso é mentira. Isso é controle. Por que controle? Porque você não pode dar um conhecimento a uma moral, a um louco, entende? Então eles focam muito e exatamente nessa questão moral, para que a evolução é só moral. Então, conforme a sua moral vai chegando a altos níveis de moralidade, as entidades da luz começam a te fornecer um pouco de conhecimento e assim você vai evoluindo. Eles ensinam isso e eles tentam fazer isso, né?
Só que, na verdade, a evolução espiritual não tem a ver com moral. Ela tem a ver com o quê? Assim, com etapas, rituais, iniciação que você vai passando, conhecimento que você vai adquirindo, como você responde a esse conhecimento, é mais ou menos isso? É complexo de falar porque existe muito alicerce antes, né? Mas vamos tentar falar vulgarmente. Dentro de você, você é um laboratório. As suas glândulas endócrinas, tudo, você é um laboratório energético. Existem dutos secretos dentro de você. Eu falo porque eu estudei quase todas as religiões do mundo. Eu estudei o hinduísmo, estudei o bomponismo, que foi a primeira religião do mundo, antes dos hindus, antes dos monges, né? Os tradicionais. Tem os sufis, muito do Oriente. O conhecimento verdadeiro vem do Oriente, né? E você vai aprendendo, você tem dutos energéticos dentro de você, existem forças que você desperta dentro de você, que você deixa de ser um cidadão comum. Essas forças, elas aumentam enormemente a sua inteligência, aumentam enormemente suas capacidades cognitivas, sua força, um monte de coisa. E esse processo evolutivo, ele é ministrado dentro de ordens discretas, só que de formas veladas, são símbolos. E as pessoas, provavelmente, elas passam por todo esse processo sem compreender esses símbolos, sem conseguir ativar essas forças, entende isso? A maioria das pessoas passa a vida sem saber disso. Sim, é aquilo que Jesus costumava falar, né? Quem tem ouvidos, ouça, às vezes, quando ele falava um enigma e tal, né? Porque tem coisa ali atrás. Quem tem ouvidos, ouça. Presta atenção que tem mais coisas escondidas ali.